1961, o geólogo americano William Meister partiu uma pedra de xisto no estado de Utah e ficou paralisado. Ali, impressa na rocha com mais de 500 milhões de anos, estava a marca perfeita de uma sandália. Não uma forma vaga que poderia ser confundida com um padrão natural. Uma sandália com salto, com costuras visíveis, que esmagou um trilobita sob seu peso. O problema? Os trilobitas foram extintos 250 milhões de anos antes dos primeiros dinossauros. E os humanos, segundo toda a ciência oficial, surgiram há apenas 300 mil anos. Meister segurou aquela pedra nas mãos trêmulas e percebeu que estava olhando para algo impossível. Algo que não deveria existir. Algo que transformava toda a história da Terra em uma mentira. Mas Meister não foi o primeiro a encontrar o impossível enterrado nas camadas profundas do tempo. Em 1844, o físico escocês Sir David Brewster apresentou à Sociedade Britânica para o Avanço da Ciência um objeto que havia sido extraído de um bloco de arenito em Kingoody, na Escócia. Um prego de ferro, perfeitamente forjado com cabeça e ponta, embutido em rocha com 400 milhões de anos. A rocha era do período Devoniano, quando a vida mais complexa na Terra eram peixes primitivos e plantas sem flores. Não havia mãos para segurar martelos. Não havia cérebros para conceber ferramentas. E ainda assim, ali estava o prego, oxidado mas inconfundível, desafiando cada linha de cada livro de história natural já escrito. Os geólogos da época tentaram explicar. Disseram que o prego poderia ter caído em uma fissura recente. Mas Brewster examinou a rocha com lentes de aumento e mostrou que as camadas minerais haviam crescido ao redor do metal, aprisionando-o durante a própria formação da pedra. O prego não caiu ali depois. Ele estava lá desde o início, desde um tempo em que, teoricamente, nada inteligente caminhava sobre a Terra. E então começaram a aparecer mais objetos. Em 1852, trabalhadores quebrando carvão em Wilburton, Oklahoma, encontraram um pote de ferro fundido perfeitamente moldado dentro de um bloco de carvão com 300 milhões de anos. O carvão se formou no período Carbonífero, quando a Terra era coberta por florestas gigantes de samambaias e os maiores animais terrestres eram anfíbios do tamanho de crocodilos. O pote tinha decorações geométricas na superfície. Alguém o havia desenhado. Alguém o havia criado com propósito estético. E depois esse alguém desapareceu, deixando apenas este artefato impossível para confundir arqueólogos 300 milhões de anos depois. Em 1889, em Nampa, Idaho, operários perfurando um poço artesiano a uma profundidade de 96 metros encontraram uma pequena figura humana feita de argila. A estatueta tinha apenas 5 centímetros de altura, mas era detalhada. Mostrava uma pessoa vestida, com traços faciais delicados e proporções anatômicas corretas. A camada geológica onde foi encontrada tinha 2 milhões de anos. 2 milhões de anos antes das primeiras ferramentas de pedra atribuídas aos hominídeos primitivos. A figura foi examinada por professores da Universidade de Boston, que confirmaram: não havia sinais de fraude. O objeto estava exatamente onde os trabalhadores disseram que estava, embutido em argila compactada que não havia sido perturbada desde sua deposição. Cada um desses objetos, isoladamente, poderia ser descartado como anomalia, como erro de datação, como fraude elaborada. Mas eles não estão isolados. Existem centenas deles. Em 1912, 2 funcionários da usina elétrica municipal de Thomas, Oklahoma, estavam quebrando um grande pedaço de carvão quando um objeto metálico caiu de dentro dele. Era um pote de ferro com uma alça, perfeitamente preservado, que havia sido completamente envolvido pelo carvão durante sua formação. O carvão tinha 312 milhões de anos. O pote foi fotografado, examinado e depois desapareceu misteriosamente dos registros públicos. Mas as fotografias permaneceram, e elas mostram algo inegável. Tecnologia metalúrgica avançada, existindo em um tempo em que a Terra ainda não havia visto seu primeiro dinossauro. Em 1934, o arqueólogo alemão Wilhelm König estava catalogando artefatos no Museu Nacional do Iraque quando encontrou algo estranho em uma coleção de objetos antigos da Mesopotâmia. Um vaso de argila de 14 centímetros de altura, datado de 2000 anos atrás,
continha um cilindro de cobre e uma haste de ferro. Koenig era engenheiro elétrico antes de se tornar arqueólogo. Ele reconheceu imediatamente o que estava vendo: uma bateria galvânica. Quando encheu o vaso com vinagre ou suco de uva, o dispositivo produziu uma corrente elétrica de 1,1 volts. A bateria de Bagdá, como ficou conhecida, antecede a invenção oficial da bateria por Alessandro Volta em 1800 por mais de 1800 anos. E então, há os mapas. Em 1513, o almirante turco Piri Reis criou um mapa do mundo que mostrava a costa da Antártica com detalhes precisos. O problema? A Antártica não foi oficialmente descoberta até 1820, e o mapa de Piri Reis não mostrava a Antártica coberta de gelo, como está há milhões de anos. Mostrava montanhas, vales e rios. Mostrava a geografia do continente como ela era antes de ser enterrada sob 3 quilómetros de gelo. Piri Reis escreveu em notas no próprio mapa que havia compilado suas informações de mapas muito mais antigos, alguns datando da época de Alexandre o Grande. Mas de onde Alexandre teria obtido mapas precisos de um continente que não seria descoberto por mais de 2000 anos? E quem mapeou a Antártica antes de ela ser coberta de gelo? Em 1960, o professor Charles Hapgood, da Universidade de New Hampshire, enviou o mapa de Piri Reis para a Força Aérea dos Estados Unidos para análise cartográfica. A resposta veio do tenente-coronel Harold Olmeyer, comandante do Esquadrão de Reconhecimento Técnico da Força Aérea. Olmeyer escreveu: as características geográficas mostradas na parte inferior do mapa concordam notavelmente com os resultados do perfil sísmico feito através da calota de gelo pela Expedição Antártica Sueco-Britânica de 1949. Isso indica que a costa foi mapeada antes de ser coberta pela calota de gelo. A calota de gelo nesta região tem agora cerca de 1,5 km de espessura. Não temos ideia de como os dados neste mapa podem ser reconciliados com o suposto estado do conhecimento geográfico em 1513. Não temos ideia. Essas 3 palavras aparecem repetidamente nos relatórios científicos sobre esses objetos impossíveis. Não temos ideia de como isso é possível. Não temos ideia de quem fez isso. Não temos ideia de como explicar isso dentro do nosso modelo atual da história humana. Mas e se o modelo estiver errado? E se a história da civilização humana não for uma linha reta ascendente da Idade da Pedra até a Era Espacial, mas um ciclo? E se já tivemos tudo isso antes? E se civilizações avançadas surgiram, floresceram, alcançaram alturas tecnológicas que mal podemos imaginar, e depois foram completamente apagadas por catástrofes tão devastadoras que quase nada sobreviveu? Em 1995, o geólogo Robert Schoch, da Universidade de Boston, examinou a grande esfinge de Gizé e fez uma descoberta perturbadora. A erosão na superfície da esfinge não foi causada por vento e areia, como se acreditava há muito tempo. Foi causada por água, por chuva pesada e prolongada. Mas o Egito tem sido um deserto árido pelos últimos 5.000 anos. A última vez que choveu o suficiente no planalto de Gizé para causar ese tipo de erosão foi entre 10.000 e 12.000 anos atrás, no final da última era do gelo. Iso significa que a esfinge é pelo menos o dobro da idade que os egiptólogos afirman. Ela foi construída por unha civilización que existía millares de anos antes dos faraós. Unha civilización sobre a cual non sabemos absolutamente nada. Schoch apresentou súas descobertas en conferencias geológicas. Outros geólogos examinaran a evidencia e concordaron con súa análise. Mas egiptólogos rexeitaron súas conclusións inmediatamente. Non porque a ciencia estivese errada, mas porque aceitala significaría reescrever toda a historia da civilización humana. Significaría admitir que algo avanzado existía, cuando deberíamos estar vivendo en cavernas e cazando mamutes con lanzas de pedra. E entón, en 1995, mergulladores encontraron algo ao largo da costa de Yonaguni, no Xapón. Estruturas masivas de pedra submersas a 25 metros de profundidade. Pirámides undergrounds, estradas pavimentadas, canais de irrigación, esculturas gigantes. Tudo cortado en roxa sólida con precisión que suxere ferramentas avanzadas. O geólogo mariño Masaaki Kimura, da Universidade de Ryukyū, pasou máis de 15 anos estudando o local. Ele determinou que as estruturas foron submersas cando o nivel do mar subiu no final da última era do gelo, a cerca de 10.000 anos. Iso as torna máis antigas que as pirámides do Egito,
máis antigas que Stonehenge, máis antigas que cualquier estrutura megalítica coñecida. Mas a ciencia oficial permanece en silencio, porque aceitar Yonaguni significa aceitar que civilizacións avanzadas existían 10.000 anos atrás. E iso destroi a narrativa confortável de que a civilización comezou na Mesopotamia apenas 6.000 anos con a invención da escrita e da agricultura. Entón, o que realmente aconteceu? Por que existen pegadas humanas en roxas de 500 millóns de anos? ¿Por qué existen artefactos metálicos en carbón de 300 millóns de anos? ¿Por qué existen mapas precisos de continentes que non deberían ter sido coñecidos? ¿Por qué existen estruturas submersas que antecipan a historia registrada en millares de anos? A resposta máis simples é que estamos ollando para a evidencia de civilizacións anteriores. Civilizacións que surciron, alcanzaron níveis tecnológicos comparáveis ou superiores aos nosos, e depois foron destruídas tan completamente que quase nada restou. Apenas fragmentos, apenas anomalías, apenas obxetos imposíveis que non se encaixan en nenhuma liña do tempo que nos ensinaron. Mas se iso é verdade, entón precisamos facer unha pregunta aínda máis perturbadora. O que destruiu esas civilizacións? E iso pode acontecer conosco? A Terra ten 4,5 bilións de anos. A vida multicelular complexa existe a 600 millóns de anos. Os dinosauros dominaran o planeta por 165 millóns de anos, antes de seren extintos a 65 millóns de anos. E os humanos modernos existen a apenas 300.000 anos. Iso é 0,006% da historia da Terra. Un piscar de ollos, un suspiro, un momento tan breve que mal rexistra na escala geológica do tempo. Agora imagine que unha civilización avanzada surdiu a 100 millóns de anos. Eles construíron cidades, desenvolveron tecnoloxía, dominaron a enerxía nuclear, exploraran o espazo. E entón algo aconteceu. Un asteroide, unha guerra nuclear, unha mudanza climática catastrófica, unha inversión dos polos magnéticos, algo que apagou tudo. Súas cidades foron enterradas sob kilómetros de sedimento. Seus metais oxidaron e se transformaron en pó. Seus plásticos se decompuseron. Seus edificios foron esmagados pelas placas tectónicas. 100 millóns de anos é tempo suficiente para apagar quase cualquier evidencia de civilización. Quase. Mas non tudo. Algúns objetos sobreviven. Algúns artefactos resisten. Algúns fragmentos permanecen enterrados en camadas de rocha, esperando para seren descobertos por paleontólogos confusos que non teñen contexto para entendelos. E tal vez iso ya teña acontecido non unha vez, mas moitas veces. Tal vez a Terra sella un cemiterio de civilizacións esquecidas. Tal vez estellamos apenas a máis recente en unha longa liña de especies intelixentes que surxiron, floreceron e desapareceron, deixando apenas susurros e enigmas para aqueles que ven depois. En 2018, o astrofísico Adam Frank e o climatologista Gavin Schmidt publicaron un artigo científico con un título provocativo: A hipótese siluriana. Un nome era unha referencia a un episodio de Doctor Who sobre unha raza de répteis intelixentes que gobernou a Terra antes dos humanos. Mas a ciencia por trás do artigo era seria. Frank e Schmidt fixeron unha pregunta simples. Se unha civilización industrial existise na Terra millóns de anos, que evidencia ela deixaría? E seríamos capaces de detectala? Eles examinaran o rexistro geológico en busca de asinaturas que unha civilización avanzada deixaría para atrás. Picos de dióxido de carbono na atmosfera, concentracións incomúns de metais raros, isótopos radioactivos de testes nucleares, plásticos fosilizados. E descubriron algo perturbador. Após algúns millóns de anos, quase todas esas asinaturas desaparecerían. A erosión, a subducción tectónica, a reciclaxe geológica apagarían quase tudo. Apenas anomalías sutís permanecerían. Picos extraños en núcleos de hielo, camadas incomúns de sedimento, concentracións inexplicáveis de certos elementos. E esas anomalías existen. A 56 millóns de anos, durante un evento chamado máximo térmico do Paleoceno e Eoceno, a temperatura global aumentou 5 a 8 graus Celsius en apenas algúns millares de anos. Enormes cuantidades de carbono foron liberadas na atmosfera. Os océanos se acidificaron.
Espécies marinhas foram extintas em massa. A causa oficial? Erupções vulcânicas maciças. Mas alguns cientistas notaram algo estranho. O padrão de liberação de carbono se parece notavelmente com o que estamos fazendo agora com combustíveis fósseis. E se não foram vulcões? E se foi uma civilização industrial que queimou todos os seus recursos e aqueceu o planeta até o colapso? Não há evidência direta, mas também não há evidência direta contra. Porque após 56 milhões de anos, não haveria evidência direta. Haveria apenas o que estamos vendo: anomalias geoquímicas que não se encaixam perfeitamente em nenhum modelo natural. E isso nos leva de volta aos objetos impossíveis. A sandália de 500 milhões de anos, o prego de 400 milhões de anos, o pote de 300 milhões de anos. Cada um deles poderia ser explicado individualmente como fraude, como erro, como ilusão. Mas coletivamente, eles formam um padrão. Um padrão de tecnologia aparecendo em lugares e tempos onde não deveria existir. Um padrão que sugere que a história da inteligência na Terra é muito mais longa, muito mais complexa e muito mais trágica do que jamais imaginamos. Porque se civilizações anteriores existiram e foram completamente apagadas, isso significa que o apagamento é possível. Significa que não importa quão avançados nos tornemos, não importa quão poderosa seja a nossa tecnologia, não importa quantas cidades construamos ou quantos livros escrevamos, tudo pode desaparecer. Tudo pode ser reduzido a fragmentos e anomalias que civilizações futuras encontrarão e descartarão como impossíveis. Estamos caminhando em um cemitério e chamando-o de berço. Mas há algo ainda mais perturbador nesse cemitério. Algo que só percebemos quando paramos de olhar para os objetos individualmente e começamos a ver o padrão completo. Porque esses artefatos impossíveis não estão distribuídos aleatoriamente através do tempo geológico. Eles se agrupam. Eles aparecem em ondas. Como se a inteligência na Terra não fosse um evento único e recente, mas um fenómeno recorrente que surge, atinge um pico e depois desaparece em ciclos previsíveis. Pegue sua xícara de café. Olhe para ela. Agora imagine que essa xícara representa toda a história da Terra, condensada em um único objeto que você pode segurar. A borda superior da xícara é hoje. O fundo é o nascimento do planeta, há 4,5 bilhões de anos. Se você derramar café até a metade, está olhando para 2,25 bilhões de anos atrás, quando as primeiras células complexas surgiram. Se encher até 3/4, está em 1,125 bilhões de anos atrás, quando a vida multicelular começou a se diversificar. E se encher quase até a borda, deixando apenas os últimos 2 milímetros vazios, está há 500 milhões de anos, quando os primeiros animais com esqueletos apareceram. Agora olhe para esses últimos 2 milímetros. Nesse espaço minúsculo, nessa fração invisível da xícara, está toda a história dos animais complexos. Os trilobitas, os dinossauros, os mamíferos e nós. Mas aqui está o problema. Os objetos impossíveis não aparecem apenas nesses últimos 2 milímetros. Eles aparecem muito mais abaixo. A sandália de Meister está impressa em rocha de 500 milhões de anos, exatamente na linha onde esses 2 milímetros começam. O prego de Kingudy está em rocha de 400 milhões de anos, 1,5 milímetro abaixo da borda. O pote de Wilburton está em carvão de 300 milhões de anos, 1 milímetro abaixo. E se você mapear todos os objetos impossíveis conhecidos em uma linha do tempo geológica, algo extraordinário emerge. Eles não estão espalhados uniformemente. Eles se concentram em períodos específicos. Períodos que coincidem exatamente com as grandes extinções em massa. A Terra passou por 5 extinções em massa nos últimos 500 milhões de anos. 5 eventos cataclísmicos que apagaram entre 70 e 96% de todas as especies vivas. A extinção do Ordoviciano siluriano há 443 milhões de anos. A extinção do Devoniano tardío há 375 milhões de anos. A extinção do Permiano triásico há 252 milhões de anos, a pior de todas, que matou 96% da vida marinha e 70% da vida terrestre. A extinção do Triásico Jurásico há 201 milhões de anos.
e a extinção do Cretáceo-Paleógeno, há 65 milhões de anos, que matou os dinossauros. Cada uma dessas extinções foi seguida por um período de recuperação, quando novas formas de vida evoluíram para preencher os nichos ecológicos vazios. E em cada um desses períodos de recuperação, encontramos anomalias. Objetos que não deveriam existir, tecnologia que não deveria ser possível. O prego de Kingudi foi encontrado em rocha do período Devoniano, logo após a extinção do Ordoviciano-Siluriano. O pote de Wilburton foi encontrado em carvão do período Carbonífero, logo após a extinção do Devoniano tardio. A estatueta de Nampa foi encontrada em sedimentos de 2 milhões de anos atrás, logo após uma série de extinções menores que marcaram o início da Era do Gelo. E a sandália de Meister? Ela está impresa em rocha do Cambriano, o período imediatamente após a explosão cambriana, quando a vida multicelular diversificou-se repentinamente em uma profusão de formas complexas. Quase como se algo tivesse sido reiniciado. Quase como se a vida estivesse recomeçando após um apagamento anterior. Isso levanta uma possibilidade aterrorizante. E se as extinções em massa não forem apenas eventos naturais aleatórios? E se forem o resultado de civilizações avançadas que se autodestruíram? E se cada pico de inteligência na Terra terminar da mesma maneira, com uma catástrofe tão devastadora que apaga não apenas a civilização, mas a maior parte da vida no planeta? E se estivermos presos em um ciclo que se repete há centenas de milhões de anos, onde a inteligência surge, floresce, comete os mesmos erros e desaparece, deixando apenas fragmentos para a próxima civilização encontrar e ignorar? Em 2021, uma equipe de geólogos da Universidade de Southampton publicou um estudo sobre camadas de sedimento no fundo do Oceano Atlântico. Eles estavam procurando por evidências de mudanças climáticas antigas, quando encontraram algo inexplicável. Uma camada fina de sedimento datada de 252 milhões de anos atrás, exatamente no momento da extinção do Permiano-Triássico, continha concentrações anormalmente altas de metais raros. Irídio, ósmio, platina. Os mesmos metais encontrados em asteroides. A explicação oficial foi que um asteroide havia atingido a Terra e causado a extinção. Mas havia um problema. As concentrações de metal estavam distribuídas uniformemente por toda a camada, não concentradas em um único ponto de impacto. E a proporção dos metais não correspondia à composição de nenhum asteroide conhecido. Correspondia, no entanto, à composição de resíduos nucleares. Quando uma bomba nuclear explode, ela cria isótopos radioativos específicos que não existem na natureza. Plutônio 239, Césio 137, estrôncio 90. Esses isótopos têm meias-vidas que variam de 30 anos a 24 mil anos. Após alguns milhões de anos, eles decaem completamente e desaparecem. Mas o processo de decaimento deixa uma assinatura. Ele altera as proporções de outros elementos no ambiente. E essas alterações podem persistir por centenas de milhões de anos. A equipe de Southampton não estava procurando por evidências de guerra nuclear antiga. Eles nem consideraram essa possibilidade. Mas quando analisaram as proporções de elementos na camada de sedimento, encontraram exatamente o padrão que seria deixado por uma guerra nuclear em escala global, após 252 milhões de anos de decaimento radioativo. Eles não publicaram essa interpretação. Eles publicaram a explicação do asteroide, porque era a única explicação que não destruiria suas carreiras. Mas os dados estão lá. E qualquer pessoa com conhecimento de física nuclear pode ver o que eles realmente mostram. Agora considere isto. A extinção do Permiano-Triássico não foi causada por um único evento catastrófico. Foi causada por uma série de eventos ao longo de 60 mil anos. Erupções vulcânicas maciças na Sibéria, aquecimento global extremo, acidificação dos oceanos, liberação de metano do fundo do mar, colapso da cadeia alimentar. Exatamente a sequência de eventos que uma civilização industrial avançada causaria se queimasse todos os seus combustíveis fósseis, testasse milhares de armas nucleares e depois entrasse em colapso enquanto o planeta continuava a aquecer descontroladamente. Não há prova. Não pode haver prova após 252 milhões de anos, mas há um padrão, e o padrão se encaixa. E então há a questão dos fósseis, ou melhor, a falta deles.
paleontólogos estimam que menos de 1% de todas as espécies que já viveram foram preservadas como fósseis. A fossilização requer condições muito específicas. O organismo precisa ser enterrado rapidamente em sedimento fino antes de se decompor. O sedimento precisa ser compactado em rocha sem ser destruído por calor ou pressão. E a rocha precisa sobreviver a centenas de milhões de anos de erosão, subducção tectônica e reciclagem geológica. As chances são astronômicas, e isso é para organismos com ossos e conchas. Para organismos de corpo mole, as chances são ainda menores. E para artefatos tecnológicos? Para objetos feitos de metal, plástico, vidro, cerâmica? As chances são quase zero. Metais oxidam. Plástico se decompone. Vidro se dissolve. Cerâmica se fragmenta. Após alguns milhões de anos, quase tudo desaparece. Após 100 milhões de anos, quase nada resta. Após 200 milhões de anos, você teria a sorte de encontrar até mesmo uma anomalia química. Então, quantos artefatos de civilizações anteriores deveríamos esperar encontrar? Se uma civilização existiu há 100 milhões de anos e durou 10.000 anos, e se apenas em cada bilhão de seus artefatos sobreviveu à fossilização, e se apenas em cada milhão desses fósseis foi descoberto, então deveríamos esperar encontrar talvez uma dúzia de objetos, talvez menos. E é exatamente isso que encontramos. Uma dúzia de objetos impossíveis espalhados por museus e coleções particulares ao redor do mundo. Objetos que não se encaixam em nenhuma narrativa histórica. Objetos que são descartados como fraudes ou anomalias, porque aceitá-los significaria reescrever tudo. Mas e se eles não forem fraudes? E se forem exatamente o que parecem ser? Fragmentos de civilizações perdidas. Ecos de inteligências esquecidas. Avisos de um ciclo que não podemos quebrar. Em 1997, o engenheiro Christopher Dunn publicou um livro chamado A Usina de Gizeh, no qual argumentava que a Grande Pirâmide não era uma tumba, mas uma máquina. Uma máquina projetada para converter energia sísmica em energia elétrica, usando as propriedades piezoelétricas do granito. A ideia foi ridicularizada por egiptólogos, mas Dunn não era um teórico de conspiração. Ele era um engenheiro de precisão com 40 anos de experiência em fabricação aeroespacial. E quando examinou as câmaras internas da Grande Pirâmide com equipamento de medição de precisão, encontrou algo extraordinário. As paredes de granito nas câmaras superiores foram cortadas com uma precisão de 2 milésimos de milímetro. As superfícies são tão planas que você não pode deslizar uma folha de papel entre a pedra e uma régua de precisão. As caixas de granito na Câmara do Rei foram escavadas com cantos internos perfeitamente quadrados, algo que é impossível de fazer com ferramentas de cobre e pedra. Requer brocas de carboneto de tungstênio girando em alta velocidade. E as marcas de ferramenta nas superfícies mostram padrões de corte consistentes com serras circulares modernas, não com serras de cobre puxadas manualmente. Dunn não estava argumentando que alienígenas construíram as pirâmides. Ele estava argumentando que quem as construiu tinha tecnologia comparável à nossa, e que essa tecnologia foi perdida. Egiptólogos responderam que os antigos egípcios eram simplesmente muito habilidosos com ferramentas primitivas. Mas Dunn desafiou qualquer um a replicar o trabalho usando apenas ferramentas de cobre e pedra. Ninguém aceitou o desafio, porque todos sabem que é impossível. Você não pode cortar granito com precisão de 2 milésimos de milímetro usando ferramentas de cobre. Você não pode escavar cantos internos perfeitamente quadrados em caixas de granito usando brocas de pedra. Você precisa de ferramentas elétricas. Você precisa de brocas de carboneto. Você precisa de tecnologia industrial. E se os antigos egípcios tinham essa tecnologia, então de onde ela veio? E para onde foi? A resposta oficial é que eles não tinham, que Dunn está errado, que as medições estão erradas, que a precisão é uma ilusão. Mas as medições não estão erradas. Elas foram verificadas por múltiplos engenheiros usando equipamento de precisão calibrado. A precisão é real. E isso significa que a tecnologia era real. O que nos leva de volta à pergunta original. De onde ela veio? Uma possibilidade é que os egípcios a inventaram e depois a perderam. Mas isso não faz sentido. Tecnologia não desaparece. Ela se acumula. Ela melhora.
Uma civilização que pode cortar granito com precisão de 2 milésimos de milímetro não regride para ferramentas de cobre e pedra. Ela avança para aço e máquinas a vapor. A menos que algo a interrompa. A menos que algo a destrua tan completamente que apenas os monumentos de pedra sobrevivan. Outra posibilidade é que os egipcios herdaron a tecnoloxía de unha civilización anterior. Unha civilización que existiu antes do fin da última era do gelo. Unha civilización que foi destruída cando as calotas de gelo derreteran e o nivel do mar subiu 120 metros en apenas algúns millares de anos. Unha civilización cuyas cidades costeiras foron inundadas e cuyos registros foron perdidos. Unha civilización que deixou apenas algúns monumentos de pedra e algúns fragmentos de coñecimento que foron transmitidos a través de mitos e lendas. E talvez os egipcios non fosen os construtores orixinais das pirámides. Talvez fosen apenas os herdeiros. Talvez teñan encontrado as pirámides já construídas, já antigas, já misteriosas, e simplesmente as reivindicaron como súas. Talvez teñan tentado replicar a tecnoloxía e fallado. Talvez teñan construído súas propias pirámides menores e máis toscas ao lado das grandes, e depois esquecido que non foron eles que construíron as grandes. Iso explicaría por que as pirámides máis antigas son as máis precisas. Por que a grande pirámide de Keops é máis avanzada do que as pirámides construídas séculos depois. Por que a tecnoloxía parece regredir en vez de progredir. Porque non era tecnoloxía egipcia, era tecnoloxía herdada. E eles non sabían como replicada. Mas se iso é verdade, entón quen construiu as pirámides orixinais? E o que aconteceu con eles? A resposta pode estar no fundo do océano. Porque se unha civilización avanzada existiu antes do fin da era do gelo, súas cidades estarían agora submersas sob 120 metros de agua. E nós mal comezamos a explorar o fundo do océano. Menos de 5% do fundo do mar foi mapeado en alta resolución. Menos de 1% foi explorado directamente por submersíveis. Existen cadeias de montañas submarinas maiores que os Himalayas que nunca foron vistas por ollos humanos. Existen vales máis profundos que o Grand Canyon que nunca foron explorados. E em algum lugar nessa vastidão inexplorada podem estar as ruínas de cidades que foram inundadas há 12.000 anos. Em 2001, o engenheiro oceânico Paulina Zelitsky estava usando o sonar de varredura lateral para mapear o fundo do mar ao largo da costa de Cuba quando detectou algo estranho. Estruturas geométricas a uma profundidade de 600 metros, formas retangulares, pirâmides, estradas, dispostas em um padrão que sugeria planejamento urbano. Zelitsky retornou com um veículo operado remotamente equipado com câmeras. As imagens mostraram blocos de pedra cortados com ângulos retos, estruturas que pareciam edifícios, formas que pareciam pirâmides em degraus. A descoberta foi anunciada em uma conferência de imprensa, e então desapareceu. O governo cubano classificou o local. Zelitsky foi impedida de retornar, e a história foi enterrada sob camadas de ceticismo e ridicularização. Porque aceitar que existem cidades submersas ao largo de Cuba significaria aceitar que civilizações avançadas existiam antes do fim da Era do Gelo. E isso destruiria a narrativa oficial da história humana. Mas Cuba não é o único lugar onde estruturas submarinas foram encontradas. Ao largo da costa do Japão, as estruturas de Yonaguni. Ao largo da costa da Índia, as ruínas de Dwarka e Cambai. Ao largo da costa da Grécia, a cidade submersa de Pavlopetri. Ao largo da costa de Alexandria, o Palácio de Cleópatra. Cada uma dessas descobertas foi inicialmente saudada como evidência de civilizações perdidas, e cada uma foi subsequentemente explicada como formações naturais ou como cidades históricas conhecidas que foram inundadas por terremotos. Mas as explicações não se encaixam perfeitamente. As formações são muito geométricas para serem naturais. As cidades são muito antigas para serem históricas. E há muitas delas. Muitas estruturas submarinas, muitas anomalias. Muitos lugares onde o fundo do oceano mostra sinais de construção humana em profundidades que só poderiam ter sido alcançadas quando o nível do mar era muito mais baixo. Quando a última era do gelo ainda estava congelando bilhões de toneladas de água em calotas de gelo. Quando as linhas costeiras estavam 120 metros mais baixas do que hoje. Quando vastas planícies costeiras, agora submersas, eram terras secas onde cidades poderiam ter sido construídas. E então há os mitos.
Toda cultura antiga tem mitos sobre uma grande inundação. Os sumérios tinham a história de Ziusudra, os babilônios tinham a história de Utnapishtim, os hebreus tinham a história de Noé, os gregos tinham a história de Deucalião, os hindus tinham a história de Manu, os chineses tinham a história de Gun-Yu, os astecas tinham a história de Coxcoxtli, os maias tinham a história de Hunapu. Toda cultura, em todo o continente, tem uma história sobre um tempo em que o mundo foi inundado e quase toda a humanidade foi destruída. E todas essas histórias datam aproximadamente do mesmo período. O fim da última era do gelo, há cerca de 12.000 anos. Coincidência? Ou memória? Memória de um evento real, memória de um cataclismo que destruiu uma civilização global e forçou os sobreviventes a recomeçar do zero. Memória preservada em mitos e lendas porque não havia outra maneira de preservá-la. Porque a escrita ainda não havia sido inventada, ou porque havia sido inventada e depois perdida. Platão escreveu sobre Atlântida, uma ilha-nação avançada que existiu além das colunas de Hércules, no Oceano Atlântico. Uma civilização com tecnologia superior, arquitetura monumental e um poderoso império marítimo. Uma civilização que foi destruída em um único dia e noite de infortúnio, quando a ilha afundou no oceano. Platão afirmou que a história foi contada a Solon, o legislador ateniense, por sacerdotes egípcios em Sais, que disseram que o evento ocorreu 9.000 anos antes de seu tempo. Isso colocaria a destruição de Atlântida em aproximadamente 9.600 anos antes de Cristo. Exatamente no final da última era do gelo. Exatamente quando o nível do mar estava subindo rapidamente. Exatamente quando vastas áreas costeiras estavam sendo inundadas. Historiadores descartam Atlântida como ficção, como uma alegoria política inventada por Platão para ilustrar seus pontos filosóficos. Mas Platão insistiu que a história era verdadeira. Ele disse que Solon a recebeu de sacerdotes egípcios que tinham registros escritos. E se Platão estava dizendo a verdade? E se Atlântida era real? Não necessariamente uma ilha única, mas uma civilização costeira global que foi destruída quando o nível do mar subiu no final da Era do Gelo? Uma civilização cujas cidades agora estão submersas sob 120 metros de água. Uma civilização que deixou apenas mitos e alguns monumentos de pedra que sobreviveram porque estavam em terreno elevado. Isso explicaria as pirâmides. Isso explicaria a precisão impossível. Isso explicaria por que culturas separadas por oceanos têm mitos semelhantes e arquitetura semelhante. Porque não eram culturas separadas, eram fragmentos de uma única civilização global que foi destruída e esquecida. E os sobreviventes, espalhados por diferentes continentes, preservaram fragmentos do conhecimento e tentaram reconstruir o que foi perdido. Mas não conseguiram, porque muito havia sido perdido. Porque a maioria das pessoas que sabiam como a tecnologia funcionava estava morta, porque as bibliotecas estavam submersas, porque as fábricas estavam destruídas. E tudo o que restou foram mitos sobre deuses que vieram do mar e ensinaram aos humanos primitivos como construir e cultivar e escrever. Deuses como Oanes, na Mesopotâmia, que emergiu do Golfo Pérsico e ensinou aos sumérios a civilização. Deuses como Viracocha, na América do Sul, que veio através do oceano e ensinou aos povos andinos a agricultura e a arquitetura. Deuses como Quetzalcoatl no México, que chegou do leste através do mar e trouxe conhecimento e cultura. Não eram deuses, eram sobreviventes. Sobreviventes de uma civilização destruída, tentando preservar o que podiam, ensinando aos povos primitivos que encontraram, e depois desaparecendo de volta na história, deixando apenas lendas. Mas se isso é verdade, então a pergunta permanece. O que destruiu essa civilização? A resposta oficial é o fim natural da Era do Gelo, o aquecimento gradual do clima, o derretimento das calotas de gelo, a subida do nível do mar. Processos naturais que ocorrem em ciclos regulares ao longo de centenas de milhares de anos. Mas há evidências de que o fim da última Era do Gelo não foi gradual. Foi catastrófico. Há 12.800 anos algo aconteceu. Algo que causou um resfriamento repentino e dramático que durou 1.200 anos. Um período chamado Drías Recente. As temperaturas caíram. As geleiras avançaram novamente. E então, há uns 1.600 anos, o aquecimento retornou. Mas não gradualmente, abruptamente.
As temperaturas subiram 10 graus Celsius em menos de uma década. As calotas de gelo derreteram catastroficamente. O nível do mar subiu metros por século e vastas áreas costeiras foram inundadas. O que causou isso? A explicação oficial é uma mudança nas correntes oceânicas. Mas alguns cientistas propuseram uma explicação diferente. Um impacto de cometa. Em 2007, o geofísico Alan West e uma equipe de pesquisadores publicaram evidências de que um cometa, ou asteroide, atingiu a Terra há 12.800 anos. Eles encontraram uma camada de sedimento datada desse período que continha concentrações anormalmente altas de irídio, nanodiamantes, esférulas magnéticas e carbono vítreo. Todos indicadores de um impacto extraterrestre de alta energia. A camada foi encontrada em mais de 50 locais na América do Norte, Europa e Ásia. E estava associada a evidências de incêndios generalizados, extinção de megafauna e colapso da cultura Clovis na América do Norte. A hipótese do impacto do Dryas recente, como ficou conhecida, foi controversa. Muitos cientistas a rejeitaram. Mas evidências continuaram a se acumular. Em 2018, pesquisadores encontraram uma cratera de impacto de 31 quilômetros de diâmetro sob a camada de gelo da Groenlândia, datada de aproximadamente 12.800 anos atrás. Em 2020, encontraram evidências de explosões aéreas massivas sobre a América do Norte e a Europa no mesmo período. E em 2022, encontraram fragmentos de vidro derretido em sítios arqueológicos na Síria, que só poderiam ter sido criados por temperaturas superiores a 2.200 graus Celsius. Temperaturas consistentes com uma explosão aérea de um fragmento de cometa. Se um cometa atingiu a Terra há 12.800 anos, as consequências teriam sido apocalípticas. Incêndios globais, inverno de impacto, colapso da cadeia alimentar, extinção em massa. E se uma civilização avançada existia naquela época, ela teria sido destruída. Suas cidades costeiras inundadas quando o gelo derreteu. Suas populações dizimadas pela fome e pelo frio. Sua tecnologia perdida quando as pessoas que sabiam como usá-la morreram. E os sobreviventes, reduzidos a pequenos grupos dispersos, teriam sido forçados a recomeçar do zero. Sem ferramentas, sem livros, sem conhecimento. Apenas memórias. Memórias de um tempo antes do dilúvio. Memórias de uma civilização perdida. Memórias que se transformaram em mitos sobre deuses e gigantes e idades de ouro. Mas e se não forem apenas mitos? E se forem história? História distorcida por 12.000 anos de transmissão oral. História fragmentada e mitologizada. Mas história, no entanto. História de nós. História de uma civilização humana anterior que alcançou alturas que mal podemos imaginar e depois foi completamente apagada. Deixando apenas fragmentos, apenas anomalías, apenas objetos imposibles enterrados en camadas de rocha y sedimento, apenas mitos sobre un tempo antes do tempo, apenas avisos que non conseguimos ler. E se iso aconteceu unha vez, pode acontecer novamente, porque cometas non paran de vir, asteroides non paran de pasar perto da Terra, e nós, con toda a nosa tecnoloxía, con todos os nosos satélites e telescopios, aínda non temos unha maneira confiável de desviar un obxecto grande o suficiente para causar unha extinción en masa. Estamos tan vulneráveis cuanto nosos ancestrais, tan vulneráveis cuanto as civilizacións que vieron antes de nós. E se non aprendermos con os fragmentos que eles deixaron, se non recoñecermos os avisos enterrados nas camadas de rocha, entón estamos condenados a repetir o ciclo, a subir, a florecer, a esquecer e a desaparecer, deixando apenas algúns obxectos imposíveis para a próxima civilización encontrar e descartar como fraudes. Porque é máis fácil negar o imposíbel do que aceitar que tudo o que sabemos está errado. É máis fácil descartar as anomalías do que reescrever a historia. É máis fácil ignorar os avisos do que enfrentar a verdade. A verdade de que non somos os primeiros. A verdade de que non seremos os últimos. A verdade de que a Terra é un cemiterio de civilizacións esquecidas. E nós somos apenas os máis recentes inquilinos, camiñando sobre as sepulturas de nosos predecesores, chamándoas de berzo, construindo nosos monumentos sobre súas ruínas, e nos convencendo de que desta vez será diferente. Desta vez non cometeremos os mesmos erros. Desta vez sobreviveremos.
Mas os fragmentos dicen o contrário. Os objetos imposíveis contan uma historia diferente. Uma historia de ciclos. Uma historia de repetición. Uma historia de civilizações que pensaron que eran especiais. Que pensaron que eran diferentes. Que pensaron que durarían para sempre. E todas elas estavam erradas. Mas há um problema fundamental com toda essa teoria de civilizações cíclicas. Um problema que os céticos adoram apontar. Um problema que parece destruir toda a hipótese com uma única pergunta simples: onde estão os fósseis? Se civilizações industriais avançadas existiram há milhões de anos, onde estão seus esqueletos? Onde estão os ossos fossilizados de seus engenheiros e cientistas? Onde estão os restos de seus corpos enterrados em camadas de rocha sedimentar? A resposta é perturbadora. Provavelmente em lugar nenhum. A fossilização é incrivelmente rara. Requer condições muito específicas. Um organismo precisa morrer em um ambiente onde será rapidamente coberto por sedimento antes que se decomponha. Precisa estar em água ou lama. Precisa ser enterrado rápido o suficiente para que bactérias e necrófagos não destruam os tecidos moles. E mesmo assim, apenas as partes duras, ossos e dentes, têm alguma chance de fossilizar. E mesmo quando tudo isso acontece, a probabilidade de que esse fóssil sobreviva por milhões de anos sem ser destruído por pressão tectônica, calor, erosão ou simplesmente nunca ser descoberto é astronômica. Considere isto. Estima-se que mais de 100 bilhões de humanos viveram na Terra desde que nossa espécie surgiu há 300 mil anos. 100 bilhões de pessoas. E quantos esqueletos humanos fossilizados completos foram encontrados de períodos anteriores a 10 mil anos atrás? Menos de 10 mil. Isso é 0,01%. 1 em cada 10 milhões. Agora imagine uma civilização que existiu há 100 milhões de anos e durou, digamos, 100 mil anos. Mesmo que tivesse uma população de 1 bilhão de indivíduos, a probabilidade de encontrarmos um único esqueleto fossilizado é quase zero. Especialmente se essa civilização vivesse principalmente em áreas costeiras que agora estão submersas ou foram completamente recicladas pela tectônica de placas. Mas os céticos têm outro argumento. Se civilizações industriais existiram, onde estão suas minas? Onde estão as evidências de mineração em larga escala? Onde estão os buracos gigantes que teriam deixado ao extrair carvão, ferro, cobre e outros metais? E aqui chegamos à fronteira do que podemos realmente medir. Porque após alguns milhões de anos, até mesmo minas gigantescas desaparecem. As placas tectônicas se movem, as montanhas são empurradas para cima, os vales são preenchidos com sedimento, a erosão remodela a superfície. E o que antes era uma mina a céu aberto se torna apenas uma anomalia geológica que atribuímos a processos naturais. Mas há evidências. Evidências sutis. Evidências que só começamos a procurar recentemente. Em 2019, geólogos estudando depósitos de urânio em Oklo, no Gabão, fizeram uma descoberta extraordinária. Eles encontraram evidências de que reatores nucleares naturais operaram naquele local há 2 bilhões de anos. Não reatores construídos por humanos. Reatores criados por processos geológicos naturais quando concentrações de urânio 235 atingiram massa crítica na presença de água. Esses reatores naturais operaram por centenas de milhares de anos, produzindo energia através de fissão nuclear, exatamente como os reatores modernos. E deixaram assinaturas isotópicas específicas que só podem ser criadas por reações nucleares sustentadas. Mas aqui está o detalhe perturbador. As assinaturas isotópicas em Oklo são quase idênticas às assinaturas deixadas por reatores nucleares modernos. Tão idênticas que, quando foram descobertas pela primeira vez em 1972, os cientistas franceses que as encontraram pensaram que alguém havia despejado lixo nuclear no local. Levou anos de pesquisa para confirmar que os reatores eram naturais. Mas a pergunta permanece. Como podemos ter certeza? Como podemos distinguir entre um reator nuclear natural que operou há 2 bilhões de anos e um reator nuclear artificial que operou há 100 milhões de anos? A resposta honesta é: não podemos. Não com certeza absoluta,
Porque após tempo suficiente, as assinaturas se tornam indistinguíveis. E isso nos leva ao coração do problema. O problema que os cientistas chamam de horizonte de detecção. O ponto além do qual não podemos mais distinguir entre processos naturais e processos artificiais. O ponto onde a evidência de civilização se torna indistinguível do ruído de fundo da geologia. Para a maioria dos materiais, esse horizonte está em torno de 10 milhões de anos. Após 10 milhões de anos, plásticos se decompõem completamente. Metais oxidam e se dispersam. Concreto se desintegra. Vidro se cristaliza e se torna indistinguível de minerais naturais. E até mesmo assinaturas nucleares se tornam ambíguas. Mas há exceções. Há materiais que duram mais, muito mais. Cerâmica pode durar centenas de milhões de anos. Pedra trabalhada pode durar bilhões de anos. E certos isótopos radioativos criados apenas por processos artificiais podem deixar assinaturas detectáveis por milhões de anos. O problema é que não estamos procurando. Não sistematicamente. Porque a ciência oficial não aceita a possibilidade de civilizações pré-humanas. Então não há financiamento para procurar evidências. Não há expedições dedicadas a encontrar artefatos em camadas geológicas antigas. Não há protocolos estabelecidos para distinguir entre anomalias naturais e artefatos artificiais em rochas de 100 milhões de anos. E quando evidências aparecem acidentalmente, como o martelo de Londres ou o pote de Oklahoma, elas são descartadas. Porque não se encaixam no modelo. Porque aceitar um único artefato genuíno de 100 milhões de anos significa reescrever toda a história da vida na Terra. E isso é algo que a ciência institucional não está disposta a fazer sem evidências absolutamente irrefutáveis. Mas o que constitui evidência irrefutável quando estamos lidando com escalas de tempo geológicas? Quando estamos lidando com processos que podem apagar quase qualquer traço de civilização? Em 2021, o telescópio espacial James Webb começou a operar. Sua missão principal é observar as primeiras galáxias que se formaram após o Big Bang. Mas também tem outra capacidade. Pode analisar as atmosferas de exoplanetas em busca de assinaturas de vida. E os cientistas desenvolveram uma lista de biomarcadores que procurariam: oxigênio em concentrações altas, metano em combinação com oxigênio, óxidos de nitrogênio, clorofluorcarbonetos. Todos indicadores de vida. Alguns indicadores de vida inteligente. Mas aqui está a questão. Se detectarmos clorofluorcarbonetos na atmosfera de um exoplaneta a 100 anos-luz de distância, saberemos que há ou houve uma civilização industrial lá. Porque clorofluorcarbonetos não ocorrem naturalmente. São criados apenas por processos industriais. Mas se detectarmos essa assinatura, não saberemos quando a civilização existiu. Porque a luz que estamos vendo deixou aquele planeta há 100 anos. Poderia ser uma civilização que existe agora. Ou poderia ser uma civilização que existiu há 100 anos e já está extinta. Não teríamos como saber até que a luz mais recente chegasse. E se o planeta estivesse a 1000 anos-luz de distância, ou 10.000 anos-luz, poderíamos estar detectando a assinatura de uma civilização que floresceu e morreu há milênios, enquanto a luz de sua extinção ainda está viajando pelo espaço em nossa direção. Agora aplique essa lógica à Terra. Se uma civilização industrial existiu aqui há 100 milhões de anos, que assinaturas atmosféricas ela teria deixado? E essas assinaturas ainda seriam detectáveis? A resposta é provavelmente não, porque a atmosfera se recicla. O dióxido de carbono é absorvido pelos oceanos e pela vegetação. O metano se decompõe em décadas. Os clorofluorcarbonetos eventualmente se quebram sob radiação ultravioleta. E após alguns milhões de anos, a atmosfera retorna ao equilíbrio natural. Mas há um lugar onde as assinaturas podem persistir: no gelo. As calotas de gelo da Antártica e da Groenlândia contêm camadas de gelo que datam de centenas de milhares de anos. Cada camada preserva uma amostra da atmosfera do tempo em que a neve caiu. E ao perfurar núcleos de gelo profundos, os cientistas podem reconstruir a composição atmosférica do passado. O núcleo de gelo mais profundo já perfurado, o projeto EPICA na Antártica, alcançou gelo de 800.000 anos atrás e revelou ciclos de dióxido de carbono e temperatura que correspondem aos ciclos de eras glaciais. Mas 800.000 anos é nada em termos geológicos.
É 0,02% da idade da Terra. E o gelo máis antigo que iso foi comprimido e deformado pela presión das camadas acima, tornándose ilegível. Entón, se unha civilización industrial existiu a máis de 1 millón de anos, non teríamos rexistro atmosférico. Non teríamos como detectar súas emisións. Non teríamos como saber que ela existiu, a menos que deixase artefactos físicos. E iso nos traz de volta aos obxetos imposíveis. Porque se non podemos confiar no rexistro atmosférico, se non podemos confiar no rexistro fósil, se non podemos confiar no rexistro geolóxico alén de algúns millóns de anos, entón tudo que nos resta son os artefactos. Os obxetos que non deberían existir. Os obxetos que desafían a datación. Os obxetos que aparecen en camadas de roxa onde non deberían estar. E há máis deles do que a maioría das persoas imagina. En 1934, mineiros en Sayre, Pensilvania, encontraron un cráneo humano en un depósito de carbón a 27 metros de profundidade. O carbón foi datado de 280 millóns de anos. O cráneo tiña xifres óseos proxetándose da testa, cerca de 5 centímetros acima das sobrancellas. O cráneo foi enviado ao Museu de Investigación da Filadelfia e depois desapareceu. Non há rexistro do que aconteceu con ele. Non há fotografías. Apenas relatos de jornal da época. Fraude? Possivelmente. Mas por quê? Quem se beneficiaria de plantar um crânio com chifres em uma mina de carvão? E como explicar que múltiplos mineiros testemunharam a descoberta? Em 1968, um colecionador chamado Y. Drouet encontrou tubos metálicos semi-ovoides em giz cretáceo em Saint-Jean-de-Livet, França. O giz foi datado de 65 milhões de anos. Os tubos eram idênticos em forma e tamanho. Pareciam ter sido fabricados. Análise química mostrou que eram compostos de uma liga de carbono e ferro que não ocorre naturalmente. Fraude? Talvez. Mas os tubos foram encontrados profundamente embutidos em rocha sólida. Não havia evidência de perfuração ou inserção posterior. Em 1972, um operário em uma pedreira em Delmont, Dakota do Sul, encontrou uma parede de pedra polida dentro de rocha sólida. A parede tinha linhas de quartzo perfeitamente retas, correndo horizontalmente através dela. A rocha circundante foi datada de 100 milhões de anos. Geólogos examinaram o local e não conseguiram explicar como uma parede polida com linhas retas poderia se formar naturalmente dentro de rocha sedimentar. Cada um desses casos pode ser explicado individualmente. Erro de datação, contaminação, fraude, ilusão de padrões. Mas coletivamente eles formam um padrão de objetos tecnológicos aparecendo em contextos geológicos impossíveis. E o padrão se torna mais forte quando olhamos para estruturas em vez de objetos pequenos. As muralhas de pedra submersas de Yonaguni, no Japão. As pirâmides submersas na costa de Cuba descobertas em 2001 por sonar a 600 metros de profundidade. As estruturas megalíticas submersas no lago Titicaca, na Bolívia. As ruínas submersas de Dwarka, na costa da Índia, mencionadas em textos sânscritos antigos e confirmadas por arqueologia marinha. Todas essas estruturas estão submersas. Todas foram cobertas quando o nível do mar subiu. E todas sugerem que civilizações avançadas existiam em áreas costeiras que agora estão sob água. Mas aqui está o problema. Apenas uma fração minúscula do fundo do oceano foi mapeada em alta resolução. Menos de 20%. E menos de 5% foi explorado diretamente por submersíveis ou mergulhadores. Isso significa que 80% do fundo do oceano é território desconhecido. 80% da superfície da Terra que está coberta por água nunca foi examinada em detalhes suficientes para detectar estruturas artificiais. E se há ruínas de civilizações antigas no fundo do oceano, elas estariam nas plataformas continentais. Nas áreas que eram terra seca durante a última era glacial, quando o nível do mar estava 120 metros mais baixo. Exatamente onde as civilizações costeiras teriam construído suas cidades. E essas são exatamente as áreas que foram menos exploradas, porque são cobertas por sedimento, porque são difíceis de alcançar, porque não há incentivo econômico para mapeá-las, e porque a arqueologia submarina é cara e tecnicamente desafiadora. Então, estamos procurando evidências de civilizações antigas em menos de 5% da superfície da Terra.
e descartando anomalias quando as encontramos porque não se encaixam no modelo aceito. Isso não é ciência. Isso é dogma. Ciência real exigiria que examinássemos as anomalias, que testássemos hipóteses alternativas, que considerássemos a possibilidade de que nosso modelo está incompleto. Mas há resistência institucional, porque aceitar que civilizações avançadas existiram antes da história registrada significa admitir que a narrativa linear do progresso humano está errada. Significa admitir que já tivemos tudo isso antes e perdemos. Significa admitir que o progresso não é garantido, que a civilização é frágil, que tudo o que construímos pode desaparecer. E essa é uma verdade que a maioria das pessoas não quer enfrentar. Mas a evidência não se importa com o que queremos acreditar. A evidência existe independentemente de nossas preferências, e a evidência está se acumulando. Em 2023, pesquisadores usando LIDAR, tecnologia de detecção a laser, descobriram uma cidade maia massiva escondida sob a selva na Guatemala. A cidade tinha pirâmides, palácios, estradas elevadas e sistemas de irrigação complexos. E estava completamente invisível do solo. Completamente escondida pela vegetação. A cidade foi datada de mais de 2.000 anos e nunca havia sido registrada na história. Nunca havia sido mencionada em nenhum texto. Simplesmente desapareceu da memória humana, engolida pela selva, até que a tecnologia moderna a revelou. Se uma cidade inteira pode desaparecer em 2.000 anos sob vegetação tropical, o que pode desaparecer em 10.000 anos, em 100.000 anos, em 1 milhão de anos? A resposta é quase tudo. E isso significa que a ausência de evidência não é evidência de ausência. Significa que não encontrar ruínas de civilizações de 1 milhão de anos não prova que elas não existiram. Apenas prova que não sobreviveram ao tempo e à geologia. Mas alguns cientistas estão começando a procurar de maneiras diferentes. Estão procurando não por artefatos, mas por assinaturas. Assinaturas químicas, assinaturas isotópicas, assinaturas que só poderiam ser criadas por processos industriais, e estão encontrando anomalias. Picos de plutônio em camadas sedimentares que não correspondem a nenhum evento natural conhecido. Concentrações de elementos de terras raras, em padrões que sugerem mineração e processamento. Isótopos de carbono em proporções que não podem ser explicadas por processos biológicos ou geológicos normais. Cada anomalia individualmente pode ser explicada, mas coletivamente elas formam um padrão. Um padrão que sugere que algo não natural aconteceu. Algo que deixou marcas químicas no registro geológico. E quanto mais procuramos, mais anomalias encontramos. O problema é que não temos um modelo para interpretar essas anomalias. Não temos uma estrutura teórica que permita distinguir entre assinaturas de civilizações antigas e processos naturais incomuns. Porque nunca desenvolvemos essa estrutura. Porque a possibilidade de civilizações pré-humanas nunca foi levada a sério pela ciência mainstream. Mas isso está começando a mudar, lentamente. Porque a hipótese siluriana de Adam Frank e Gavin Schmidt abriu a porta. Tornou respeitável fazer a pergunta: como detectaríamos uma civilização industrial antiga? E uma vez que a pergunta é feita, os cientistas começam a procurar respostas. Começam a desenvolver métodos. Começam a examinar o registro geológico com novos olhos. E o que estão encontrando é perturbador. Porque quanto mais olham, mais percebem o quão pouco realmente sabemos sobre a história profunda da Terra. O quão fragmentário é o registro geológico. O quão fácil seria para uma civilização inteira desaparecer sem deixar vestígios óbvios. E isso nos leva a uma conclusão inevitável. Não podemos descartar a possibilidade de civilizações anteriores baseando-nos apenas na ausência de evidência. Porque a ausência de evidência é exatamente o que esperaríamos se civilizações anteriores tivessem existido e sido destruídas a tempo suficiente para que a geologia apagasse quase tudo. A única maneira de resolver a questão é procurar ativamente, procurar sistematicamente, desenvolver métodos para detectar assinaturas de atividade industrial em escalas de tempo geológicas e examinar as anomalias que já encontramos com mente aberta em vez de descartá-las automaticamente. Mas isso requer uma mudança fundamental na maneira como fazemos ciência.
Requer que abandonemos a suposição confortável de que somos os primeiros. Requer que consideremos a possibilidade de que a história da inteligência na Terra é muito mais longa e muito mais complexa do que jamais imaginamos. E requer que enfrentemos uma verdade desconfortável. Se civilizações anteriores existiram e foram completamente destruídas, então não há garantia de que sobreviveremos. Não há garantia de que nossa tecnologia nos salvará. Não há garantia de que seremos lembrados. Podemos ser apenas mais um ciclo. Mais uma civilização que surge, floresce e desaparece, deixando apenas fragmentos e anomalias para confundir aqueles que vêm depois. E talvez seja por isso que resistimos tanto à ideia, não porque a evidência seja fraca, mas porque a implicação é aterrorizante. Porque se aceitarmos que civilizações anteriores existiram e foram apagadas, então temos que aceitar que o apagamento é possível. Que não importa o quão avançados nos tornemos, não importa quantas cidades construamos ou quantos livros escrevamos, tudo pode desaparecer. Tudo pode ser reduzido a alguns objetos impossíveis enterrados em camadas de rocha. Alguns mitos distorcidos, algumas anomalias químicas que cientistas futuros descartarão como ruído. E a única coisa que restará de toda a nossa civilização, de todo o nosso conhecimento, de todas as nossas conquistas, será uma pergunta que ninguém poderá responder. Quem viveu aqui antes de nós? Neste exato momento, enquanto você ouve estas palavras, trilhões de átomos em seu corpo estão vibrando. Átomos que já foram parte de estrelas. Átomos que já foram parte de dinossauros. Átomos que talvez já foram parte de civilizações que existiram antes de nós e desapareceram completamente. Você é feito de poeira estelar. Mas talvez também seja feito de ruínas. Passamos esta jornada examinando objetos impossíveis, pegadas em rochas de 500 milhões de anos, artefatos metálicos em carvão de 300 milhões de anos, mapas que mostram continentes que não deveriam ser conhecidos, estruturas submersas mais antigas que a história registrada. E a cada passo, enfrentamos a mesma pergunta. São reais ou são fraudes? São evidências ou são ilusões? Mas talvez estejamos fazendo a pergunta errada. Talvez a pergunta não seja se esses objetos são reais. Talvez a pergunta seja: por que resistimos tanto à possibilidade de que sejam reais? Porque aceitar que civilizações anteriores existiram significa aceitar algo muito mais perturbador. Significa aceitar que o progresso não é linear, que a civilização não é permanente, que tudo o que construímos pode desaparecer, e essa é uma verdade que nossa mente rejeita instintivamente. Somos programados pela evolução para pensar em termos de gerações, décadas, talvez séculos. Não conseguimos realmente compreender milhões de anos. Não conseguimos realmente imaginar que tudo o que conhecemos poderia ser apagado tão completamente que civilizações futuras nem saberiam que existimos. Mas a geologia não se importa com nossas limitações cognitivas. A geologia opera em escalas de tempo que tornam civilizações inteiras invisíveis. 1 milhão de anos é um piscar de olhos geológico. 10 milhões de anos é um momento. 100 milhões de anos é apenas uma camada fina de sedimento. E nessa escala de tempo, quase tudo desaparece. Metais oxidam, plásticos se decompõem, concreto se desintegra, vidro se dissolve. Até mesmo estruturas de pedra maciça são esmagadas pelas placas tectônicas, enterradas sob quilômetros de sedimento ou derretidas de volta no manto. Então, se uma civilização existiu há 100 milhões de anos, o que restaria? A resposta honesta é quase nada. Talvez algumas anomalias químicas, talvez alguns isótopos incomuns, talvez alguns objetos que sobreviveram por puro acaso, enterrados em condições perfeitas de preservação. Exatamente o tipo de coisa que estamos encontrando. Exatamente o tipo de coisa que estamos descartando como impossível. Mas há outra camada nesta questão. Uma camada filosófica que vai além da evidência física. Porque mesmo se nunca encontrarmos prova definitiva de civilizações anteriores, a possibilidade em si muda tudo. Muda como pensamos sobre nosso lugar no universo. Durante a maior parte da história humana, pensamos que éramos o centro de tudo. A Terra era o centro do universo. O Sol giraba ao noso redor. As estrelas existían para nos iluminar. Entón Copérnico nos tirou do centro. Galileu confirmou que orbitamos o Sol, e de repente éramos apenas un planeta entre moitos. Mas aínda éramos especiais.
Ainda éramos únicos. Ainda éramos a única vida inteligente no universo. Então Darwin mostrou que não fomos criados especialmente, que evoluímos de formas mais simples, que somos apenas mais um ramo na árvore da vida. Mas ainda éramos o ápice, ainda éramos o ponto final da evolução. Ainda éramos os primeiros a alcançar inteligência e tecnologia. E agora, a possibilidade de civilizações anteriores remove até isso. Remove a ilusão de que somos os primeiros. Remove a ilusão de que somos únicos. Remove a ilusão de que nosso momento na história é especial. Porque se civilizações surgiram antes e desapareceram, então somos apenas mais uma iteração. Apenas mais um ciclo. Apenas mais uma espécie que desenvolveu inteligência, construiu cidades, alcançou tecnologia e depois será apagada pelo tempo. E essa é uma verdade que a maioria das pessoas não quer enfrentar. Porque queremos acreditar que importamos, que nossas vidas têm significado, que nossas conquistas serão lembradas. Mas o universo não se importa com o que queremos acreditar. O universo opera de acordo com leis físicas que não fazem exceções para sentimentos humanos. E essas leis dizem que tudo é temporário, que toda estrutura eventualmente se desintegra, que toda ordem eventualmente se dissolve em caos. Entropia, a segunda lei da termodinâmica, a lei mais fundamental do universo. A lei que diz que tudo caminha em direção à desordem. Estrelas queimam e morrem. Galáxias colidem e se dispersam. Buracos negros se evaporam. E, eventualmente, em um futuro tão distante que mal podemos concebê-lo, até mesmo os prótons se desintegrarão. E se o universo inteiro está destinado a morrer, então certamente civilizações individuais também estão. Não importa quão avançadas nos tornemos, não importa quanta tecnologia desenvolvamos, não importa quantas estrelas colonizemos, eventualmente, tudo termina. Mas aqui está o paradoxo. Saber que tudo é temporário não torna sem sentido, torna precioso. Porque se tudo é temporário, então cada momento importa. Cada experiência é única. Cada civilização que surge é um milagre improvável que nunca se repetirá exatamente da mesma forma. E talvez seja isso que os objetos impossíveis estão realmente nos dizendo. Não que civilizações anteriores existiram, mas que a existência em si é preciosa, que a consciência é rara, que a inteligência é frágil e que temos a responsabilidade de preservá-la enquanto pudermos. Porque somos, até onde sabemos, a única parte do universo que pode se conhecer, a única parte que pode fazer perguntas, a única parte que pode procurar respostas. Somos o universo acordado, o universo consciente de si mesmo, o universo tentando entender sua própria natureza. E se civilizações anteriores existiram e falharam nessa tarefa, então temos a oportunidade de ter sucesso onde elas falharam. Temos a oportunidade de aprender com seus erros. Temos a oportunidade de quebrar o ciclo. Temos a oportunidade de ser a primeira civilização que sobrevive. Mas isso requer que mudemos fundamentalmente como pensamos sobre nosso relacionamento com o planeta, com o tempo, com o futuro. Porque agora estamos enfrentando os mesmos tipos de desafios que podem ter destruído civilizações anteriores. Mudança climática, esgotamento de recursos, perda de biodiversidade, armas capazes de extinção em massa, tecnologias que não entendemos completamente. E a diferença entre sobreviver e desaparecer pode depender de uma única escolha. Vamos aprender com o passado ou ignorá-lo? Vamos reconhecer os avisos ou descartá-los como impossíveis? Vamos aceitar que somos vulneráveis ou nos agarrar à ilusão de que somos especiais? Porque os dados estão claros, os padrões estão claros. A historia da vida na Terra é uma historia de extinções. 99% de todas as especies que já existiram estão extintas. E non há razón para pensar que somos exceção. A menos que fazamos escollas diferentes, a menos que aprendamos con os erros do pasado, a menos que recoñezamos que a sobrevivencia non é garantida. E é aí que voltamos ao comezo. Lembra como comezamos? Con a pergunta: quen viveu na Terra antes de nós? E agora, depois de examinar toda a evidencia, depois de considerar todas as posibilidades, depois de enfrentar todas as implicações, temos unha resposta? Non. Non temos unha resposta definitiva. Mas temos algo máis valioso. Temos unha pregunta mellor.
A pregunta non é quen viveu antes de nós. A pregunta é o que podemos aprender con eles. Porque se civilizacións anteriores existiron, elas deixaron avisos. Avisos codificados no rexistro xeolóxico. Avisos en forma de extincións en masa. Avisos en forma de mudanzas climáticas abruptas. Avisos en forma de colapsos ecolóxicos. E eses avisos están nos dicendo algo importante. A Terra ten limites. A biosfera ten limites. E cando unha especie ultrapasa eses limites, as consecuencias son catastróficas. Non importa cuán inteligente sella a especie, non importa cuán avanzada sella a súa tecnoloxía. Si ela consome recursos máis rápido do que poden ser renovados, se polúe máis rápido do que o planeta pode limpar, se destrói ecosistemas máis rápido do que poden se recuperar, entón está condenada. E nós estamos facendo todas esas coisas. Estamos consumindo combustíveis fóseis que levaran millóns de anos para se formar. Estamos poluindo océanos e atmosfera. Estamos destruindo florestas e recifes de coral. Estamos causando a sexta extinción en masa na historia da Terra. E estamos facendo tudo iso en apenas algunhas gerações. Se uma civilização futura examinar o registro geológico deste período, o que verá? Verá uma camada fina de sedimento marcada por concentrações anormais de dióxido de carbono, isótopos radioativos de testes nucleares, microplásticos, metais pesados, extinções em massa. Verá exatamente o tipo de assinatura que a hipótese siluriana prevê que uma civilização industrial deixaria. E se essa civilização futura for inteligente, reconhecerá o padrão, reconhecerá o aviso, reconhecerá que uma espécie surgiu, desenvolveu tecnologia, transformou o planeta e depois desapareceu. E talvez faça escolhas diferentes. Talvez aprenda com nossos erros, talvez quebre o ciclo. Mas nós ainda temos tempo. Ainda temos a oportunidade de fazer escolhas diferentes. Ainda temos a oportunidade de ser a civilização que sobrevive. Porque, ao contrário de civilizações anteriores, se existiram, temos algo único. Temos conhecimento científico. Temos a capacidade de entender as leis que governam o universo. Temos a capacidade de prever consequências. Temos a capacidade de mudar nosso comportamento baseado em evidências. E temos a hipótese siluriana. Temos uma estrutura que nos permite fazer a pergunta: como detectaríamos uma civilização anterior? E ao fazer essa pergunta, somos forçados a pensar sobre o que nossa própria civilização deixará para trás. Somos forçados a confrontar nossa própria mortalidade. Somos forçados a reconhecer que não somos permanentes. E talvez esse reconhecimento seja exatamente o que precisamos para sobreviver. Porque enquanto pensarmos que somos especiais, que somos únicos, que somos garantidos para durar para sempre, não faremos as mudanças necessárias. Não faremos os sacrifícios necessários. Não tomaremos as decisões difíceis que a sobrevivência a longo prazo requer. Mas se reconhecermos que somos vulneráveis, que somos temporarios, que podemos desaparecer tan completamente cuanto as civilizacións que poden ter vindo antes de nós, entón tal vez encontremos a motivación para mudar. Tal vez encontremos a coraxen para enfrentar os desafíos. Tal vez encontremos a sabedoría para facer escollas diferentes. E tal vez, apenas tal vez, quebremos o ciclo. Mas há outra posibilidade. Unha posibilidade que precisamos considerar honestamente. Tal vez o ciclo non posa ser quebrado. Tal vez haya algo inherente á intelixencia tecnolóxica que leva inevitablemente á autodestruición. Tal vez toda civilización que desenvolve tecnoloxía avanzada eventualmente a use para destruir a sí mesma o seu ambiente. Tal vez seja por iso que non vemos evidencias de civilizacións alienas avanzadas no universo. Non porque elas non existan, mas porque non dura un tempo suficiente para seren detectadas. Esa é a solución do grande filtro para o paradoxo de Fermi. A idea de que há algún estaxio no desenvolvimento de civilizacións que é extremamente difícil de pasar, e que a maioría das civilizacións non pasa. E se o grande filtro está a nosa frente, se aínda non o alcanzamos, entón noso futuro é sombrío. Mas se o grande filtro está atrás de nós, se já pasamos pelos estaxios máis perigosos, entón tal vez teñamos unha chance. E a única maneira de saber é continuar. Continuar procurando. Continuar aprendendo. Continuar facendo preguntas. Porque as preguntas son máis importantes que as respostas. As respostas fexan portas.
As perguntas abrem possibilidades. E a maior pergunta de todas não é quem viveu antes de nós. É quem viverá depois de nós. Haverá alguém para encontrar nossos artefatos? Para examinar nossas ruínas? Para fazer perguntas sobre quem éramos e o que alcançamos? Ou seremos apenas mais uma camada no registro geológico? Mais uma anomalia química? Mais um mistério que nunca será resolvido? A resposta depende das escolhas que fazemos agora, neste momento. Neste exato momento, enquanto você ouve estas palavras. Porque o futuro não está escrito, o destino não está selado, o ciclo não é inevitável. Temos livre-arbítrio, temos escolha, temos a capacidade de aprender e mudar. E talvez seja isso que nos torna diferentes de qualquer civilização que veio antes. Não nossa tecnologia, não nossa inteligência, mas nossa capacidade de fazer perguntas sobre nosso próprio lugar no tempo. Nossa capacidade de olhar para o passado profundo e ver avisos. Nossa capacidade de olhar para o futuro distante e sentir responsabilidade. Nossa capacidade de reconhecer que somos apenas um momento em uma história muito mais longa. Uma história que começou bilhões de anos antes de nós e continuará bilhões de anos depois que desaparecermos. E nessa história, cada civilização que surge é um experimento, um teste, uma tentativa do universo de se conhecer. E a maioria dos experimentos falha, mas alguns têm sucesso. E talvez sejamos um dos que tem sucesso. Talvez sejamos a civilização que aprende com o passado, que reconhece os padrões, que quebra o ciclo. Ou talvez não. Talvez sejamos apenas mais uma iteração, mais um fracasso, mais uma camada de sedimento marcada por isótopos estranhos e extinções em massa. Mas mesmo se formos, mesmo se desaparecermos completamente, mesmo se tudo o que construímos for apagado pelo tempo, ainda terá valido a pena. Porque existimos. Porque fizemos perguntas. Porque procuramos respostas. Porque fomos, por um breve momento, o universo acordado. O universo consciente de si mesmo. O universo tentando entender sua própria natureza. E isso é extraordinário. Isso é precioso. Isso é o que torna cada momento importante, mesmo sabendo que todos os momentos são temporários. Então, talvez a verdadeira pergunta não seja se civilizações anteriores existiram. Talvez a verdadeira pergunta seja: o que faremos com o tempo que temos? Como usaremos nossa breve existência? Que legado deixaremos? E quando a próxima civilização surgir, se surgir, e encontrar nossos artefatos enterrados em camadas de rocha, o que pensarão de nós? Pensarão que fomos sábios ou tolos? Pensarão que aprendemos com o passado ou repetimos os mesmos erros? Pensarão que tentamos sobreviver ou aceitamos passivamente nosso destino? A resposta ainda está sendo escrita, neste momento, por você, por cada escolha que você faz, por cada ação que você toma, por cada pergunta que você faz. Porque você não é apenas um observador desta história, você é um participante. Você é parte do experimento. Você é parte da tentativa do universo de se conhecer. E talvez, apenas talvez, as perguntas que você faz hoje sejam as respostas que alguém encontrará amanhã, ou daqui a 1000 anos, ou daqui a 1 milhão de anos, enterradas em camadas de rocha, codificadas em isótopos, preservadas em objetos impossíveis que civilizações futuras encontrarão e não conseguirão explicar. E talvez façam a mesma pergunta que fizemos: quem viveu aqui antes de nós? E talvez, apenas talvez, encontrem uma resposta melhor do que encontramos. Porque é isso que o tempo faz. Transforma certezas em perguntas. Transforma respostas em mistérios. Transforma civilizações em anomalias. E nos lembra que não importa quanto pensamos que sabemos, sempre há mais para descobrir. Sempre há mais perguntas para fazer. Sempre há mais mistérios para explorar. E talvez seja isso que nos mantém vivos. Não a certeza, mas a curiosidade. Não as respostas, mas as perguntas. Não saber quem viveu antes de nós, mas perguntar. E continuar perguntando, até que nos tornemos parte da pergunta, até que nos tornemos parte do mistério, até que nos tornemos mais uma camada no registro geológico, mais uma anomalia para confundir cientistas futuros, mais uma civilização que pensou que era especial,
que pensou que era diferente, que pensou que duraria para sempre. E descobriu que estava errada. Ou talvez descubra que estava certa. Talvez descubra que era especial. Que era diferente, que conseguiu quebrar o ciclo. Mas só o tempo dirá. E o tempo, como sempre, non ten presa. Porque para o tempo civilizações son apenas momentos, piscar de ollos, suspiros, fragmentos de conciencia en un universo vasto e indiferente. Mas que fragmentos extraordinarios somos, que momentos preciosos vivemos, que preguntas maravillosas facemos, e tal vez no final sexa iso que importa, non cuánto tempo duramos, mas que preguntamos, que procuramos, que tentamos entender. Mesmo sabendo que nunca entenderemos completamente, mesmo sabendo que todas as respostas son temporarias, mesmo sabendo que todas as preguntas eventualmente serán esquecidas. Porque facer preguntas é o que nos torna humanos, e continuar facendo preguntas, mesmo diante do descoñecido, mesmo diante do imposíbel, mesmo diante da nosa propia mortalidade, é o que nos torna extraordinarios. Entón continúe preguntando, continúe procurando, continúe questionando. Porque en algún lugar, enterrado en camadas de roxa, en algún lugar nas profundezas do océano, en algún lugar esperando para ser descoberto, pode estar a resposta. Ou tal vez apenas outra pregunta, mas de cualquier forma, vale a pena procurar. Porque somos feitos de poeira estelar, e tal vez tamén de ruínas, e iso nos torna parte de algo moito maior do que nós mesmos, parte de un ciclo que comezou antes de nós e continuará depois de nós, parte de unha historia que nunca termina, apenas muda, apenas se transforma, apenas continúa, como sempre continuou, como sempre continuará, até que non haxa máis ninguén para facer preguntas, até que non haxa máis ninguén para procurar respostas, até que o universo finalmente adormeza. E até mesmo as preguntas desaparezan no silencio.